Olá, estudante, aqui é o professor Romário. Bem-vindos à Central do Enem, todos a caminho do sucesso, componente filosofia, estudo de antropologia filosófica. Vamos continuar nos questionando sobre o que é o homem, qual a finalidade da vida humana e o que distingue o homem dos demais animais. Vamos falar um pouco sobre a dimensão corpórea do ser humano. O corpo é parte essencial do ser humano. Segundo Portsman, Geller e Luckmann, o homem é um ser não especializado, isto é, não nasce com instintos desenvolvidos, com habilidades que o permita sobreviver ao nascer. Comparado com outros animais, o homem é um ser carente, um ser precário, que precisa do cuidado dos pais para conseguir sobreviver. Não nasce com uma supervisão, não nasce com uma audição aguçada, não nasce com muita mobilidade ou com uma super velocidade, ou seja, o homem é um ser que não é especializado em determinado comportamento, é um ser que nasce dependente, que precisa fortalecer o seu corpo para poder aprender a sobreviver sozinho, ok? Por outro lado, nós temos uma percepção de corpo de René Descartes, que é o corpo máquina, o corpo que pode ser explicado através do método das ciências naturais, que pode ser entendido através das leis da física. Basta que você compreenda quais são as leis que regem esse corpo para você poder explicá-lo. O corpo funciona como uma espécie de máquina, o corpo funciona como um relógio, diria René Descartes, já que ele vai fazer esta analogia dos corpos com a engrenagem do relógio. Além do corpo, o homem é constituído também pela res cogita. Lembrando que René Descartes não valoriza muito a resistência, ou a coisa que nós entendemos aqui como corpo. Isto é, ele acredita que ele é fonte de eixo. Segundo Merleau-Ponty, eu sou o meu corpo, isto é, eu tenho um corpo que me permite perceber a realidade. O corpo é a fonte primeira de entendimento, de compreensão do mundo. É através do corpo que eu conheço o mundo, é através do corpo que eu tenho acesso às outras pessoas, é através do corpo que eu tenho acesso a mim mesmo. Ou seja, eu compreendo o meu ser através do meu corpo, através das percepções que vêm mediante o corpo. E, portanto, o corpo é o centro, é o epicentro das percepções sobre si e sobre o mundo. Continuamos com vontade, liberdade e determinismo. Segundo Baruch Spinoza, vontade e desejos. Vontade é a capacidade de negar e afirmar, isto é, segundo Spinoza, a vontade é algo universal, é uma coisa em si, e os desejos são manifestações da vontade, ou seja, são expressões desta vontade, não são a vontade em si, mas as pessoas comumente, constantemente, confundem desejos com vontade. Lembrando que a vontade não é determinável, não é objetificável, e os desejos são manifestações particulares da vontade. Ou seja, de certa forma, a fonte dos desejos é a vontade. Existem desejos em nós porque existe uma vontade universal, mas nós confundimos os desejos com a própria vontade. Veja bem um exemplo. Recentemente, no Multishow, houve um programa em que os ex-BBBs estiveram presentes e uma dinâmica em que o Luan Santana participa. Acredita ele que teve uma vontade de ter Juliette no seu novo clipe
numa música chamada Morena, ele teve a vontade dela ser a morena dele no clipe. Veja como ele está confundindo exatamente desejo com vontade. Ele teve um desejo de ter Juliette no seu clipe. Ele não teve uma vontade, porque a vontade não se manifesta de maneira específica. A vontade se manifesta através de desejos. Não, eu tive um desejo, e este desejo tem como fonte uma vontade universal. Thomas Hobbes, vontade, movimento e liberdade. A vontade em Thomas Hobbes é o conjunto de paixões, de medo, de desejos do ser humano. O movimento é aquilo que o homem está fazendo em direção às suas paixões. O homem quer realizar esses desejos e por isso ele está em um movimento constante. Este movimento em busca de saciar os seus desejos, de saciar as suas paixões. E por isso que ele está em um estado de natureza em que provoca a guerra com o outro. Ele está nesse movimento constante e ele é um ser livre, sem impedimentos, sem leis, sem nada que possa frear este instinto de sobrevivência e de realizar os seus próprios bens, os seus próprios desejos, as suas próprias paixões. E por isso que a liberdade é a capacidade de você realizar os seus desejos, ou seja, não tem impedimentos para que você o realize. O problema é que neste movimento há guerra, há conflito, e é claro que é preciso uma força, e esta força é o Estado, consentido pelos cidadãos, pelo medo da morte, eles resolveram pactuar um Estado em que eles pudessem usufruir dos seus desejos de maneira segura, já que apesar deles realizarem os seus desejos, essa realização era muito rápida, porque a qualquer momento alguém mais forte que infelizmente matava, subjugava e você perdia tudo aquilo que tinha conseguido, tinha adquirido. Ou seja, o homem vivia em constante insegurança, com medo constante da morte. Inclusive, esse medo era comum entre eles, e foi por isso que eles pactuaram um contrato em que abriam mão dessa liberdade de realizar os seus desejos, as suas paixões, de qualquer jeito, ou seja, movimentar a sua vontade de maneira abrupta, sem olhar para o outro, sem levar em consideração o desejo do outro, sem levar em consideração o apego à vida do outro. E, por isso, pactuar um Estado que possa legislar em função de uma sociedade em que estes homens possam conviver de maneira pacífica e buscando aquilo que desejam. Por outro lado, Schopenhauer acredita que a vontade é a fonte do sofrimento humano. A vontade é um em si que se manifesta no ser humano. Veja, em Spinoza é um universal que não se manifesta no ser humano. Ela apenas se manifesta através dos desejos. Já em Schopenhauer, a forma de objetificação da vontade é no corpo humano. O ser humano, portanto, é guiado por uma vontade irracional, incontrolável, fonte de todos os seus desejos, e esses desejos são constantes, e quando você realiza um, já vem outro, e desta forma você é um ser sempre em busca de realizar algo, nunca um ser completo, nunca um ser satisfeito. E isso é a fonte do sofrimento humano. Então o homem não é o senhor da razão. O homem é controlado por um instinto, e este instinto ele chamou de vontade.
A vontade faz parte da essência do mundo e, é claro, da essência do ser humano, que é um ser que vive uma vida miserável. Existe uma forma de você se livrar da vontade, que é através da ascese, ou seja, de uma vida de monge, de uma vida negando as vontades, os desejos, as paixões. Uma vida desapegada, desinteressada, como leva os monges budistas. Nesta mesma linha de vontade, nós temos Sigmund Freud, que pega a ideia de id, inconsciente, ego, né, que seria a nossa consciência, e o superego, que seriam os códigos morais que regem a nossa sociedade, de certa forma, a forma que nós apreendemos esses códigos, internalizamos esses códigos para controlar o ego e o id. O id se manifesta mais claramente na libido incontrolável. Digamos que é uma força irracional que controla, que é a fonte dos desejos, é a fonte também dos problemas psicossomáticos do ser humano. Segundo Freud, esta vontade inconsciente seria controlada através do ego, aliás, se manifestaria no ego, que seria controlado pelo superego, ou seja, você não pode realizar os seus desejos de qualquer forma. Existem regras na sociedade e, portanto, controle-se, controle a sua libido, controle as suas vontades. Siga as regras, ok? E Friedrich Nietzsche, aquele que foi, de certa forma, influenciado por Schopenhauer, inclusive fez críticas a Schopenhauer porque ele pregou a negação da vontade, que seria essa vontade de potência em Nietzsche, que é a vontade de afirmação da própria existência, de uma existência imanente, aquilo que valoriza a própria existência. Aqui, neste mundo, ele chamou de vontade de potência. É a vontade, é o querer viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida aqui neste mundo. Lembrando que Nietzsche faz uma crítica a toda a filosofia que nega a vontade, que nega os instintos de sobrevivência, de vida humana, as paixões humanas. Acredita que uma vida plenamente humana deve levar em consideração essas potências, esses desejos que afirmam a nossa existência na imanência deste mundo. E valorizar a vontade de potência é uma forma de viver de forma potente, de forma autêntica. A liberdade, numa perspectiva teocêntrica ali de Agostinho e Tomás de Aquino, vamos abordar aqui principalmente Agostinho, porque Agostinho acredita que o homem é constituído de livre-arbítrio, como criatura de Deus, foi criado capaz de escolher os seus próprios caminhos, muito embora Deus acredite que ele iria escolher o caminho certo, que é justamente os desígnios de Deus, aquilo que Deus planejou para a vida humana. Ou seja, o homem é constituído desse livre-arbítrio, mas nem sempre faz bom uso desse livre-arbítrio. E por isso, então, esse livre-arbítrio é a fonte também do mal, do afastamento de Deus, porque o homem acaba escolhendo outros caminhos, caminhos que valorizam as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões, e acabam se afastando abruptamente de Deus. E isso os deixa em uma vida errante. Para concluir, a liberdade numa perspectiva antropocêntrica, e aqui vamos abordar Locke, Rousseau, Kant e Sartre, lembrando que Locke acredita que o homem, no estado de natureza, é um ser livre, é um ser racional, é um ser constituído de moralidade, justamente porque tem a racionalidade desenvolvida e segue uma lei natural inscrita por Deus no coração dos homens, é um ser
que vive, então, em plena liberdade. Não há, então, nada além da capacidade de decidir, de escolher por si mesmo a forma que quer ser governado, já que liberdade significa, em Locke, não ter um governo que controle o ser humano. O ser humano é gestor da própria vida no estado de natureza. Rousseau acredita que o homem é livre porque não tem muitas obrigações no estado de natureza, isto é, vive buscando apenas a subsistência, a sobrevivência imediata, sem preocupações com o dia de amanhã, vive livre, jogado nos bosques, colhendo frutos, simplesmente usufruindo na natureza. E por outro lado, também Rousseau vai nos destacar como seres livres, porque somos capazes de escolher a ação em que exercitamos a compaixão. Isto é, quando eu vejo uma pessoa idosa, quando eu vejo uma criança colhendo um fruto, eu não agirei da forma que o homem robsoniano faria, que é manifestar a sua própria vontade, os seus desejos, as suas paixões, as suas vontades ali. Não, o que eu faço é deixo as crianças e os idosos usufruírem ali daqueles frutos. Eu não vou lutar com eles. Eu não luto com pessoas mais fracas. Eu tenho a compaixão com o outro. Ou seja, o que distingue o homem efetivamente dos animais é esta capacidade de escolher entre agir ou não em determinados contextos. É ter uma visão de piedade perante o outro. Isso identifica essencialmente o ser humano. Por outro lado, nós temos Immanuel Kant, que acredita que a liberdade tem uma função prática, ou seja, manifesta-se durante a escolha da ação ou da prática da conduta humana. Você leva em consideração essa liberdade, isto é, eu não estou agindo com vista a algum fim, mas estou agindo porque é o certo a se fazer, e desta forma exercito a minha liberdade em relação a estes desejos, a estas paixões. Diferentemente do imperativo hipotético, que agem com relação a fins, ou seja, estou agindo desta forma porque tenho um objetivo, quero alcançar algo. Na moralidade kantiana, o homem alcança o imperativo categórico justamente como um dever. Estou fazendo isso aqui porque é o certo, porque é isso que eu gostaria que a humanidade como um todo reproduzisse. Isso é o exercício da liberdade, da razão humana, de poder escolher sem interferência dos seus desejos, das suas paixões, mas observando claramente que esta ação pode ou não ser universalizada, se eu quero ou não que as pessoas reproduzam, ou seja, eu não estou fazendo isso porque eu vou me beneficiar, eu estou fazendo isso porque é o dever, porque é o certo a se fazer. Bom, então a liberdade é na escolha da ação, independente do contexto, se vai me beneficiar ou não. O importante é fazer o certo. Muito obrigado e até a próxima.